Vamos para o texto? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. A gente leu o 1 na abertura, agora a gente vai ler o capítulo 10, alguns versos do capítulo 10. Amém? Então abre aí, Atos, capítulo 10. Vamos ler, vamos sequência até onde a gente vai parar aqui, mas vamos precisar do texto quase todo mesmo, então vamos lá. Atos, capítulo 10. Todos encontraram? Amém? Verso 1. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo o anjo que lhe falava se retirou. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6 e, sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi algo profano. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurais, por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, um homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir suas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés e começou a adorá-lo. Mas Pedro levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas amigas. E disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem deve chamar profano um público. Portanto, sendo chamado, vim,
sem objeção. Então eu pergunto, por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora nona, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar, e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse, na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, ou Deus não faz acepção de pessoas, né? Verso 35. Mas em qualquer nação, aquele que o tem e pratica o que é justo lhe é aceitado. Então, ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém? Até aqui. Pai, obrigado, Deus, mais uma vez pelo texto, o texto que vale a nossa vida, a Escritura Sagrada. A palavra que cria para nós um chão seguro para caminhar, que asfalta o nosso caminho. E a palavra que opera em nosso coração, que faz as cirurgias necessárias, onde nenhum bisturi humano chega. Palavra de Deus que reorganiza a nossa vida, que nos retalha e nos reconstrói. A palavra santa do Senhor. Que agora essa palavra encontre um lugar especial no nosso coração e que a gente tenha a chance de sair daqui melhor do que a gente entrou. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, conta uma história de que um artista muito famoso de um reinado recebeu uma encomenda, o pedido do palácio do rei. Ele era um artista, um pintor, e aí veio um pedido do palácio do rei para que ele fizesse um quadro, para que ele pintasse um quadro. Até aí não tem nada de muito especial, a não ser o reconhecimento do trabalho. Né? Ele era um artista do reino, reconhecendo o seu trabalho, pediram para ele uma arte. Porém, o que pouca gente sabia é que esse artista nutria uma admiração pelo rei, pelo monarca, diferente dos outros. Ele gostava demais do seu rei. Ele nutria uma admiração ímpar pelo rei daquele lugar. E por essa admiração, por admirar demais esse rei, ele decidiu surpreendê-lo. Surpreender esse governante. E pegou uma das suas mais inspiradas obras para levar, para entregar para esse rei. E ele acreditava que se conseguisse demonstrar a sua dedicação, a sua admiração, o seu esforço, a criatividade do rei, certamente eu ia ser reconhecido pelo rei mais do que um simples súdito ou do que um excelente artista. Ele seria reconhecido talvez como alguém até próximo demais da família real. Então essa era a intenção dele. Ele queria surpreender o rei. E quando finalmente chega o dia, ele vai diante do rei, entrega o resultado do trabalho dele, que ele julgava ser a maior obra de todas, aquela que ele dedicou mais tempo, mais criatividade, mais esforço, e entrega para o rei esperando as palavras de aprovação, o sorriso do rei. Porém o rei olhou para ele e disse assim, tudo isso que você fez, esse quadro, demonstra a sua dedicação. Mas me responda uma inquietação aqui. Você tentou impressionar a minha autoridade sem conhecer meu coração? Como você entrega uma obra pronta sem antes saber o que pedia? Você achou que poderia impressionar a minha autoridade simplesmente por eu ser o rei e ignorou que eu sou uma pessoa que tenho gosto, vontade própria? Você
tentou impressionar minha autoridade sem conhecer o meu coração. E essa ilustração, essa história, essa repreensão, revela uma verdade desse texto. Nós, seres humanos, frequentemente tentamos nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor, apresentando aquilo que fazemos. A gente tenta fazer o melhor para ver se a gente ganha de Deus alguma atenção, como uma troca. Então a gente olha para as nossas habilidades e diz, eu vou procurar o máximo aqui, fazer algo que agrade a Deus, que agrade ao Senhor. Só que a gente esquece que Deus não é conquistado por mérito de alguém. Por uma razão simples. Deus nos conhece. E Deus sabe que todo o nosso esforço não atinge o objetivo. Que o esforço humano, pelo esforço humano, no máximo pega folha de árvore, como Adão e Eva, e cobre a vergonha com folha. Ele diz, folhas não são suficientes para arrancar a culpa que vocês têm por terem pecado. Por isso ele sacrifica aquele animal no jardim, veste ele com pele do animal, prefigurando quem? Cristo. Sou eu que cubro vocês. Sou eu que tiro a vergonha de vocês, a culpa de vocês. Mas a gente ainda, mesmo depois dessa história, sabendo disso do jardim, a gente ainda tenta apresentar para Deus uma roupinha de folha bem bonita para ver se a gente diz, ó, você vai para mim, eu não sou mais pecador. Eu arrumei um jeito, eu encontrei uma maneira de eliminar a culpa da minha cabeça e de me apresentar diante de ti com aquilo que eu tenho de melhor, a minha justiça. E às vezes vai dizer, a justiça de cada um de nós para Deus é trapo de imundícia. E não se ofenda e se escandalize, mas no texto hebraico, o trapo de imundícia que Isaías se refere era o pano que a mulher usava para se limpar nos dias em que estava de reda. Essa é a palavra hebraica para trapo de imundícia. Isaías diz, a justiça de vocês para Deus é isso. Deus não leva em conta a justiça humana, porque não existe justiça humana. Nós somos injustos o tempo todo porque nós somos pecadores. Nós estamos o tempo todo tentando agradar a Deus do nosso jeito para não ter que encarar o fato de que um filho teve que morrer para que a gente pudesse se apresentar diante dele. E aí a gente tem esse problema. E veja, o problema do homem da história, o problema nosso, não é tão simplesmente a falta de esforço religioso, porque esforço religioso a gente tem. Não é isso. Não é a falta de esforço religioso, mas é a necessidade de uma reconciliação com Deus, não por aquilo que eu posso apresentar a Deus para ele ser favorável a mim, mas de uma reconciliação com Deus partindo de quem foi o ofendido e decidiu reatar o relacionamento comigo. Esse é o maior ponto do Evangelho, né? Um dos grandes pontos do Evangelho. O ofendido da história foi quem decidiu andar de novo com o ofensor. Não foi o ofensor que foi atrás pedir perdão, foi o ofendido que veio atrás perdoar. E isso rasa para a gente, não rasa? Claro que rasa, porque a gente quer o quê? A gente quer fazer por merecer. A gente quer ter a nossa parte, a nossa parcela. E Deus diz, a parcela de vocês foi pecar. Ele encerrou-se aí. O resto, fui eu quem fiz, sou eu quem faço. Então esse capítulo de Atos nos apresenta exatamente essa realidade da história que eu contei. Nós encontramos aqui um homem religioso, piedoso e dedicado, chamado Cornélio. O texto diz que ele é piedoso, o texto diz que ele ora, o texto diz que ele dá esmolas. É alguém que orava, ajudava as pessoas com sinceridade, com esmolas, orava diante de Deus diariamente. Porém, todas essas características de Cornélio não eram suficientes. O que faltava a Cornélio? Faltava ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Ele era alguém que nós, olhando, diríamos, eu queria ser como esse homem. Que homem dedicado, que homem bom. E aí veio hoje e diz, ó Cornélio, tudo que você fez
não é jogar fora. Está com um memorial diante de Deus. Mas só que o problema da tua culpa não pode ser resolvido com esmola, com maratona de oração e com vida piedosa. Você precisa ouvir o Evangelho. É só o Evangelho que vai acalmar esse teu coração frenético por aceitação. É só o Evangelho. Então essa porção aqui do livro de Atos ocupa um lugar muito fundamental na narrativa do livro de Atos. Lucas é sempre muito bem articulado, né? Tanto no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos. Até aqui, o Evangelho havia avançado principalmente entre os judeus, que eu vi lá no começo e expliquei, e alguns grupos próximos, como os samaritanos, por exemplo. Você vai ler que Filipe evangeliza em Samaria. Então, até aqui, judeus, que era o primeiro foco da pregação, vocês vão ser testemunhas, tanto aqui em Israel, aqui em Jerusalém. Então, judeus, Judéia. Aí, Samaria, o segundo ponto aqui já está alcançado, já tem gente evangelizando em Samaria. E agora, os confins. Aí, os confins não é longe, os confins é pegar alguém que é do confim, que mora mais perto. Essa é a ideia do texto, né? E aí a gente vê que o Evangelho chega ao romano, que não tem nada a ver com o povo de Deus. Os samaritanos ainda por etnia se aproximam. Esse aqui é absolutamente distante da religião judaica. Muito distante da religião étnica dos judeus. E Cristo já havia declarado aos discípulos: vocês vão receber poder, a descer sobre vocês o Espírito Santo, vão ser testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, agora chegou a hora de Lucas apresentar para nós o avanço do Evangelho, introduzindo o primeiro gentil à fé cristã. Introduzindo o primeiro não-judeu de fato. Né? O primeiro estrangeiro de fato. E o nome desse homem é Cornélio. O texto diz que ele morava em Cesareia e era centurião da corte chamada italiana. Ele era um homem muito importante dentro do Império Romano. Cornélio era um centurião, um general. A palavra centúria dá a ideia de que pelo menos 100 soldados ele tinha sob a sua responsabilidade. É um general de guerra, alguém muito importante. Mas Lucas não destaca essa posição social dele, ele não quer falar disso. Lucas destaca o quê? A religiosidade desse homem. O texto diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Provavelmente Cornélio é romano, que já está saturado da religião pagã, que já não aguenta mais deuses gregos e deuses romanos, onde ele tem que aplacar a ira de um deus, e quando aplaca a ira de um deus com sacrifício, ele provoca outro, ele tem que correr aplacar o outro, mas esse aqui fica bravo. Tudo enciumado, com que esses deuses são todos departamentalizados, cada um cuida de uma área, e aí ele não sabe quem que ele adora, ele já está enjoado disso tudo provar. E encontra na religião judaica um Deus só. Pronto, resumi, só tem um, né? Então é só orar a esse aqui, é só fazer o que ele manda. O que ele manda? Ajudar o necessitado. Eu ajudo e pronto. Então Cornélio talvez seja um homem enjoado da religião pagã, indo para a religião judaica. E o texto diz que ele buscava Deus em oração. Mas o texto deixa claro também que ele ainda não conhecia Deus de maneira completa. Porque ele não conhecia Deus em Cristo. Ele conhecia o Deus da religião judaica, o Yahvé. Mas não conhecia o Deus revelado em Jesus. E isso é destacado quando lemos que as orações e as esmolas dele chegaram diante de Deus como memória. Não dá para interpretar esse texto achando que porque ele esmolava e orava, então ele era digno de ser salvo. Ó, memorial, subiu, então agora não tem o que fazer, eu vou salvar você, Cornélio. Porque você esmola e ora, como é que Deus não vai te salvar? Você é alguém bom? Não dá para interpretar o texto assim. O texto é muito claro, o anjo diz, isso não é desperdiçado. Não pense que tudo que você fez até aqui, as suas orações foram jogadas fora pelo que eu vou te falar. Mas digo, isso não vai aquietar o teu coração. Essas boas obras que você apresenta não vão calar a culpa que você tem por ser quem é.
Você precisa ouvir o Evangelho. Você precisa de Cristo. Tudo isso não pode ser fundamento de salvação. Então, no fato de Deus não ter enviado o anjo para dizer assim, Cornélio, tudo que você fez é suficiente. Pronto, você foi aceito. Se era isso que você precisava ver, um anjo dizendo que deu tudo certo, está aqui. Não é isso que a gente vê no texto. Pelo contrário, a orientação é, você precisa ouvir o Evangelho. E manda chamar Pedro. Pois o apóstolo Pedro ia anunciar essa mensagem para Cornélio. A mensagem que Cornélio precisava ouvir. Ou seja, apesar de toda a religiosidade desse homem, o Evangelho precisava chegar até ele. Não parece estranho ler isso no texto? Não parece que ele já não era um bom cristão? Não parece? Parece que esse homem já era evangélico sem ouvir o Evangelho. Mas o texto diz que não. Você pode conhecer na sua carreira de vida, experiência e convivência pessoas que você diz, rapaz, esse dava um bom crente. Mas pessoas piedosas, mas que andam longe de Deus. Pessoas que tentam compensar o fato de não procurarem Deus com benfeitorias. Quando eu abandonei a minha vida de 8 anos de álcool e me converti, eu fui uma vez frequentar um lugar que eu frequentava antes. Não sei por que eu fiz isso. Me arrependi amargamente. No mesmo bar, em Curitiba. Cheguei lá e encontrei todo mundo que eu conheci. E de 10, 8 diziam assim, agora você está na igreja? Eu dizia, sim, agora eu estou na igreja. Eles diziam assim, não, eu estou aqui bebendo, mas eu não faço mal para ninguém. 8 pessoas diziam isso, de 10. Não, eu continuo aqui fazendo a mesma coisa, estou fumando, estou bebendo, mas eu não faço mal para ninguém, eu só faço mal para mim mesmo. Percebe como as pessoas se sentem confortáveis quando fazem mínimo? Mas não fazer mal para alguém é o mínimo que se espera de quem respira, não é? Se você não atrapalhar a vida de alguém, você já está ajudando muito o mundo. Já está deixando o mundo muito bom. Então, quer dizer, eu não faço mal para ninguém. Eu digo, daí, você quer uma medalha, um troféu? Porque essas coisas a gente encontra. Pessoas piedosas que fazem coisas mesmo. Até às vezes mais por nós cristãos. O que tem mais recurso, eu não sei. Mas isso não cala a culpa de um pecador de Deus. Não cala. E é o que Cornélio precisa saber. É o que ele precisa saber. Agora veja, ao mesmo tempo que Deus está trabalhando com Cornélio, Deus está trabalhando com outro. E quem? Pedro. Veja como Deus, com todo o seu ser, está em todos os ambientes mesmo. Né? Enquanto Deus trabalha esse homem, Cornélio, e não é delicada a questão, não parece que tem que ter toda a atenção de Deus só ali, porque é o primeiro gentil, eu preciso acertar isso aqui, que daqui para frente é que vai contar a história da igreja. Aí Deus diz, eu estou fazendo isso aqui, mas tem outra coisa que eu estou fazendo também. Ele está trabalhando o coração de um homem turrão, chamado Pedro. O apóstolo Pedro ainda carregava no coração dele o quê? Uma limitação do evangelho. Ele não gostava de gentios. E para ele, como um bom judeu religioso que era, achava que o evangelho agora seguia a mesma premissa. Não, os judeus não podem ter acesso a Deus. É isso que o texto diz de Pedro. Por isso ele tem essa visão do lençol que desce do céu, amarrado pelas 4 pontas, com animais, né? Os animais saem como um peso que descem aquele lençol. Esses animais que estão aí são impuros pela lei, não pode comer. São animais que não poderiam ser comidos pela lei. E agora diz, Pedro, levanta, está dormindo, agora levanta. Estava dormindo, acordou, está tendo a visão, levanta, pega esses animais que estão dentro desse lençol, mata e come. Pedro, mais do que depressa, coloca o que na frente da ordem? A sua religiosidade. Na frente da ordem divina, ele coloca a sua religiosidade. E como bom religioso, o que ele diz? De modo nenhum, Senhor. Mas de modo nenhum não é que eu estou querendo te afrontar. Eu tenho uma razão para esse de modo nenhum. Aí ele acha que é um elogio, né? Porque ele diz, nunca comi alguma coisa imunda, nunca comi nada que a lei proibia.
Eu nunca reprovei nesse teste, eu sei que você está fazendo um teste comigo aqui, e eu não vou comer. Eu vou passar nesse teste, eu vou ganhar a nota 10, a medalhinha no peito do Senhor, porque eu nunca comi e não comerei. E essa cena se repete 3 vezes. Come, não vou comer, porque eu sou santo, não vou comer. Aí vem a resposta. Pedro, não chames de impuro ou de comum o que Deus purificou. Não é você que decide, Pedro, o que é impuro ou não. Sou eu que decidi isso. Essa é a resposta que ele tem. E veja, fica claro que a visão não se tratava apenas de alimentos e animais que a lei proibia que fossem comidos. Lógico. A visão tratava do quê? De pessoas. Deus estava mostrando para Pedro que a graça do Evangelho não é limitada à etnia judaica. Que Deus agora salva para fora das fronteiras de Israel. Deus está realizando aqui o que havia dito, por exemplo, Jesus a Nicodemos lá em João 3. O que importa é nascer de novo. Não é o nascido da carne ou da vontade do homem, mas é o nascido do alto. Não é um homem judeu e uma mulher judia que decidiram ter um filho, uma filha, e agora esses têm acesso a Deus. Agora é quem nasce de Deus. Então não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Essa é a mensagem aí. E aí Pedro vai à casa de Cornélio, e aí, quando ele entende isso, o que ele declara? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro precisa entender isso. Reconheço como verdade agora que Deus não tem mais o clube do Bolinha, que Deus não tem mais o clube da Luluzinha, que Deus não tem mais os seus preferidos, como Israel era o preferido de Deus no Antigo Testamento. Apesar de Israel ter também muitas pessoas de outras nações trabalhando em si, também viviam a religião judaica. Mas a promessa era para Israel. Agora o Israel de Deus é todo aquele a que Deus purifica, todo aquele a que Deus chama. Não faz acepção de pessoas, ele diz, pelo contrário, adora em qualquer nação. Aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável a Deus. Pedro teve isso mudado nele. Portanto, irmãos, em Atos 10, a gente tem a revelação de que o Evangelho é uma obra soberana da graça de Deus. Que é uma obra soberana da graça de Deus. Que não nasce de méritos humanos e não está restrito a limites estabelecidos pela religiosidade humana. Não nasce de uma religião militória como a de Cornélio, ele precisa ouvir o Evangelho, e virá por meio daquele que acha que aquele não merecia ouvir o Evangelho, como um religioso. Deus está quebrando aqui duas barreiras. Duas barreiras. Por isso eu queria falar com vocês essa manhã sobre isso. O Evangelho da graça. O Evangelho da graça de Deus, em Atos 10, nos encontrou, e quando nos encontrou assim, falidos espiritualmente. Aí se diz, mas tem alguém que não é falido espiritualmente? Não, todos são. Todos são porque toda a religiosidade fora de Cristo nada mais é do que a apresentação de mérito falê, de justiça de trato de nuíce. Então o Evangelho da graça nos encontra na falência dos nossos méritos. Veja, o primeiro ensino que encontramos nesse texto é que as obras humanas, por mais sinceras e admiráveis que sejam, não podem produzir salvação. Você pode fazer o que você quiser de bem. Se esse bem que você está fazendo não é resultado da fé, ele está perdido. Ele tem que ser resultado do Evangelho. E nunca um bem para se alcançar o Evangelho, para ser aceito por Deus e por Cristo pelo Evangelho. Então a gente vê que o primeiro ensino é que as nossas obras podem até ser sinceras, podem até ser admiradas, mas não produzem salvação. Cornélio é esse homem diferenciado. Lucas apresenta suas características: piedoso, temente a Deus, homem que ajuda necessitados e que mantém uma vida de oração.
Esse é Burné. Então, Atos está descrevendo aqui algo para nós impressionante em Albém, né? Fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Ele não podia ver um morador de rua, que ele logo ia tirando as suas notas do bolso. Ele era alguém assim, dedicado a isso. Entretanto, o texto deixa claro para a gente que Cornélio precisava ouvir o evangelho. A gente diz, mas por quê? O evangelho não ia atrapalhar? Ele já está fazendo algo dentro. Esse que é o problema. O bom que ele está fazendo era bom só para quem recebia a esmola, mas não era bom para ele, porque era produzido por um coração que queria aceitação. Eu tenho, vamos usar a palavra certa, né? Tenho um ranço quando as pessoas vêm com essas ideias de obras sociais misturadas à igreja. Hoje eu acho que isso perdeu força, ou eu que não tenho mais estudado isso, eu acho que ninguém mais está falando disso, mas simplesmente é porque eu parei de pesquisar isso. Mas lembra do advérbio das ONGs? Estou falando do meu período de seminário, 2009, 2010, 2011, e isso para mim, pelo menos lá, meu Deus do céu, que tinha de pastor querendo montar ONG. Eu preciso montar uma ONG, porque a ONG é uma organização que tem ajuda do governo, e aí eu monto um projeto para cuidar de crianças de rua, para cuidar de mendigo, para cuidar de qualquer coisa, o governo injeta o dinheiro, e aí eu tenho um projeto para ajudar pessoas. Mas qual que é o problema da ONG? O problema da ONG é que o dinheiro vinha para ajudar pessoas, buscar no caixa da igreja ou no bolso do pastor. Aí o mendigo ganhava uma marmita de R$ 13 e o pastor andava num Corolla zero. Aí você dizia, a conta não fecha. Conta ele tinha um Celta, olha. Como assim? Aí veio o papo de que se você não tinha projeto social na sua igreja, você não estava pregando o evangelho. Porque é o homem integral do evangelho e a integralidade do homem, ele tem que olhar. E ele, projeto social, deixou de ser o nosso cristianismo desenvolvido em fé, diariamente, ajudar com as nossas condições de ajudar alguém, a ser o quê? Uma obra. E ali diziam assim, ó, você não tem igreja, pastor, você não tem projeto social, você só prega lá para as pessoas, mas você não ajuda as pessoas. E a igreja ficou manca para eles, ela ficou aleijada, ela mancada, porque quando eu ia pisar meu projeto social, ela não tinha, ela fazia assim, da igreja me dava manca. E eu dizia, gente, a pior coisa que inventaram foi essa ONG. Tanto é que quando eu pastorei a igreja que tinha uma ONG, eu falei, separa. Coloca uma diretoria da ONG para lá e coloca a igreja para cá. Não deixei nenhum presbítero fazer parte da diretoria da ONG, por quê? Eu falei, não vamos misturar a igreja com isso. Porque toda vez que misturar a igreja com o Estado, não deu bom. Mas não deu bom mesmo. Não deu bom de com força, como diz o Caipira. Aí hoje, eu não sei se a ONG perdeu força, sinceridade, não estudo mais isso. Eu fujo disso. Mas ainda continuam, né? Hoje o pobre é alguém importante para mim, não porque eu me preocupo com o pobre. Eu não quero que ele saia da pobreza, eu quero que ele permaneça lá. Para quê? Para que o meu cristianismo seja desenvolvido. Tem um livro de Gago Martins que ele diz A Máfia dos Mendigos. Gago Martins passou um ano num documentário que da Record, vivendo como mendigo, para ter uma experiência. Fez uma experiência social. E ele diz, ninguém quer tirar nenhum mendigo da rua. As pessoas precisam dos mendigos para se sentirem limpas. Então você leva um prato de comida, ele permanece lá no sereno, você vai para casa dizendo, ó Deus, viu? Eu sou bom. Mas não tira o mendigo de lá não, porque eu não tenho para quem levar o prato de comida amanhã, eu vou começar a me sentir mal. Então mantenhamos os mendigos onde estão. Dando para ele um cobertor no prato de comida. Não, mas dá para um mendigo um emprego, tenta ressuscitar. Não, ele precisa ficar lá. Para eu me sentir bem. Já disse isso aqui, né? Existem pessoas que, se Deus curasse todas as pessoas do mundo dos hospitais, eles morriam, porque eles precisam orar por doentes para eles se sentirem saudáveis. Eles não estão preocupados com quem está dentro do hospital, estão preocupados consigo mesmo. Ele vai lá, faz uma oração, vira as costas e dizem, pronto, eu fiz a minha parte. Curou todo mundo, ele vai ter que olhar para o umbigo dele. Quando ele olhar para o umbigo dele, vai ver que o mais doente é ele. Que o outro só tinha doença física, ele tinha uma doença muito pior. Cornélio, talvez, pelo que dá para entender do texto, estava sofrendo disso. Para se sentir bem, ele precisava ter um
um ruim, um pior que ele. O resultado, o que a gente precisa então, pessoal, para ser livre disso? Para olhar para o outro com compaixão de fato e não o outro como simplesmente um menor que precisa da minha mão estendida, como se eu fosse alguém superior aí. Evangelho. É o evangelho que salva a gente disso. É o evangelho que faz você ajudar alguém pelo bem, só pelo bem. Sem querer nada em troca, sem querer aparecer para ninguém. O que a tua mão direita dá, a tua mão esquerda não precisa saber. É só o evangelho que faz isso. E Cornélio precisava disso. Cornélio era dirigente concentrado, piedoso em todas as suas tentativas de buscar Deus. Mas foi Deus que encontrou ele. Foi Deus que o encontrou. As obras dele não obrigaram Deus a nada. E aqui está uma das grandes diferenças entre religiosidade e evangelho. A religiosidade humana diz, faça que Deus te aceita. Enquanto o evangelho diz, Deus agindo em Cristo para que você seja reconciliado com ele. Deus agindo em Cristo. As boas obras possuem valor quando são fruto da nossa fé, resultado da fé, mas jamais podem ser causa da nossa fé, jamais podem ser a causa da nossa salvação. Por isso, Pedro não chega lá na casa de Cornélio com uma moral melhor para Cornélio, ou uma religião mais eficiente para Cornélio, dizendo que você já está no caminho, falta só alguns detalhes aqui. Mas o que Pedro faz lá é, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados por meio do nome de Jesus Cristo. É isso que ele diz. O problema não é o dinheiro que você dá o pobre, Cornélio. O problema é que você não conhece Cristo. A questão não é o tanto de gente que você ajuda, a questão é que você não conhece Jesus. Você não foi salvo, e você não tem os seus pecados perdoados porque você ainda não creu. Veja, Pedro mostra para ele um outro ponto de vista, né? Outra cosmovisão, a cosmovisão do Evangelho. A salvação não acontece porque Cornélio era bom, a salvação acontece porque Cristo é suficiente. Ninguém é salvo porque é bom. Nós somos salvos porque Cristo é suficiente. Porque Cristo é tudo. Por isso, boas obras podem impressionar homens. Como podem. Mas não podem remover pecados diante de Deus. Não podem remover pecados diante de Deus. Você vai em algumas denominações, o sujeito que mais dizima tem uma cadeia especial. O pastor sabe reconhecer, né? O pastor sabe muito bem reconhecer quem é bom com as pessoas. Como sabe. O tratamento é VIP. Não é? O que dizima mais tem um tratamento melhor. A cadeira dele é de outra cor, o estofado é mais novinho. O pastor chegar e diz, quer um cafezinho? Está com sede, meu amigo? O som está alto. Você quer ver? Aí chega o que não dá, não traz nada porque não tem, e na maioria das vezes precisa de socorro, ele diz, vê se tem alguma coisa sobrando na cozinha lá, o que sobrou da cesta, joga do colo desse sujeito, mas faz ele ir embora. As pessoas gostam de quem faz bem. Mas Jesus diz, Cornélio, eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso do que você faz. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. Boas obras impressionam pessoas, mas não impressionam Deus. A única maneira de viver o bem de Deus aos homens é pelo único caminho proposto pelo próprio Deus. Cristo e sua cruz. É só assim que a gente vive o bem de Deus. Portanto, o Evangelho não é uma recompensa para aqueles que conseguem fazer o melhor que podem. Não é a medalhinha porque a gente fez o máximo que deu. O Evangelho é uma graça concedida àqueles que, pela fé, descansam na obra de Cristo. Descansam no que Cristo fez. E aí, toda bondade que você faz a partir disso, aí ela é válida. É válida para quem recebe e é válida para ti, porque você não faz para alguma coisa, você faz por alguma coisa. Você não faz
Para ser aceito, você faz porque você já foi aceito por Deus em Cristo. Aí você não precisa que isso seja postado no Instagram. Se você dar uma esmola e filmar aqui, dizer, ó, estou aqui dando R$ 1.000 por... Você não precisa de nada disso. De nada. Você não precisa de plateia. Você não precisa estar no YouTube. Você não precisa viralizar com a tua bondade. Pelo contrário, você vai fazer de tudo para que ninguém descubra. Você vai fazer de tudo para que ninguém saiba. Você vai fazer de tudo para que seja feita da maneira mais discreta possível. Se possível, não apareça no possível rastrear esse dinheiro para chegar em você. Porque você quer anonimato. Você quer que Cristo seja evidenciado. E não o contrário. É assim que funciona. A mensagem aqui é esclarecedora. Cornélio, Deus tem visto tudo o que você tem feito, mas te falta alguma coisa. Obras não obrigam Deus a ser favorável a alguém. Boa obra não coloca Deus contra a parede. Mérito humano não coloca Deus contra a parede. Ó Deus, eu estou fazendo isso aqui, hein? O senhor está vendo? Então agora eu quero reciprocidade. Não obrigam Deus a nada. A mensagem dos céus revela um oposto. Isto é, quem tenta achar Deus querendo mostrar serviços da religião, no máximo vai alcançar notoriedade. Quem tenta alcançar Deus mostrando serviços assim, obras, no máximo vai ser aplaudido por homens. Vai ganhar uma notoriedade. No máximo. Mas nunca vai desfrutar daquilo que só a graça de Deus pode proporcionar. Perdão dos pecados e salvação da alma. O que Jesus diz no Sermão do Monte? Sobre jejuar e orar. Quando forem orar, o que ele diz? Não fique como os hipócritas. A palavra hipócrita do grego é aquele que usa máscara, que troca de máscara. Quem é de máscara, lá no período grego-romano, era chamado de hipócrita, porque ele ia fantasiado, né? E trocar. Então não seja como o hipócrita, que fica na esquina orando algo para ser visto pelos homens. Ora em voz alta lá na esquina, gritando para poder ser elogiado. Veja que Jesus não está aqui condenando orar em voz alta. O método de oração que funciona é no quarto, com a porta trancada, é só isso, não tem outro. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo orar em voz alta para buscar reconhecimento, para ser aplaudido. Então não fique igual hipócrita na esquina, gritando em voz alta, orando, para ser visto pelos homens. Ele diz, esses que fazem isso já receberam o seu prêmio. Esses já receberam o seu galardão. O que ele quer dizer com isso? Se alguém começar a gritar na esquina, alto e orar alto, e uma pessoa passar e dizer, puxa, que homem religioso, que bonito, ele já ganhou o que ele for buscar. O prêmio já é B. Vocês não estão atrás desse reconhecimento. Vocês, quando orai, ele diz, entra no quarto, fecha a porta e olha ao Pai em secreto. E que eu achei lindo no texto é que ele não diz o teu Pai que te ouve em secreto, ele diz o teu Pai que te vê. Não seria ouve, certo? Você vai orar, o teu Pai que te ouve, ele diz não, o Pai que te vê. Ou seja, para Deus a atitude de oração é muito mais importante do que as palavras que vão ser ditas por você. A atitude do seu coração quando você ora está muito mais em conta do que você vai dizer, que Deus não é enganado por palavras. Então ele olha a motivação da sua oração, não as palavras que você diz. O teu Pai que te vê em secreto te recompensar. Veja, é tudo para ser feito como? É tudo para ser feito calado, quieto. Mas a gente gosta de espetáculo. Não é assim? Aí no jejum, vamos jejuar, hein? Não fica andando com a cara triste, como quem está morrendo de fome, para alguém perguntar, ô irmão, você está bem? Diz, não, estou em jejum. Já contei isso aqui, né? Já contei isso aqui, vou contar de novo. Meu amigo casou. E eu inventei de jejuar no dia do churrasco. Crente, fumeço, você quer mostrar serviço para Deus? Ou como me arrependo da sua? É bem no dia do churrasco do casamento dele, ele ia casar à noite, fez uma moção e eu
inventei de jejuar. E carne, e olhando tudo aquilo, e lá sentado, e carne, vai. E eu recusando carne, onde já se vê isso? Eu pequei ali de um jeito. Bom, aí eu pequei de um jeito que eu acho que eu nunca mais vou conseguir pecar na minha vida. E passava porco, e passava gabo, e passava tudo, e eu olhando aquilo. E a minha resposta era sempre: eu tô em jejum. Eu tô em jejum. Ô, bicho besta, né? Aí perdi tudo o jejum, porque para cada um que perguntava eu tinha o prazer e o orgulho de dizer que eu estava em jejum. Que absurdo a gente gostar de ver as pessoas aplaudindo a gente porque a gente está fazendo uma coisa esforçada. Quando todo mundo está feliz fazendo outra coisa, você diz: eu não sou assim. Ah, que agonia. Aí Jesus diz: quando jejuar, não fica fazendo isso. Lava o rosto, anda na rua, alguém perguntar sobre estou bem. Você não fica mostrando para os outros que está jejuando. Quem fazer isso, para ter reconhecimento, já ganha um prêmio quando é elogiar. Mas quando você jejuar, que só Deus em você saibam disso. A gente gosta do reconhecimento, a gente gosta dessa troca, a gente não desfruta, a gente quer mostrar serviço para ganhar notoriedade, a gente quer gritar na esquina para ser aplaudido, não é? A gente quer ter o maior tempo, a gente quer ter o melhor louvor, a gente quer ter a melhor transmissão. Eu não sei se vocês pensam disso, mas igreja com os telões intermináveis de uma ponta na outra, né? Igrejas com gruas, como se fossem estúdios de televisão, com gruas para filmar. Eu digo: Jesus eterno, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Notoriedade. O meu ministério é melhor. Aqui tem mais conforto. Aqui é profissional. E a palavra baixa, rala, sopa. O sujeito fica 25, 30 minutos mandando você repetir. Repita comigo, repita comigo, repita comigo. Você não aguenta mais. Olha o irmão que está à direita, olha o irmão que está à esquerda. Quem tem que dizer que você não sabe nem onde vale. E nada de conteúdo. Ninguém sai dali arrependido de pecado. Todo mundo sai dali achando que Deus é obrigado a fazer uma coisa. E quem sai contente dali saía contente de um show do Luan Santana igual. Com a mesma euforia, igual. Com a mesma satisfação, igual. E nada muda. Chega em casa, soca a esposa, bate nos filhos, enche a cara. Ou o sócio. Acaba com tudo. Mas no domingo, a igreja é boa. Você tem que ir lá. Tem que ver. Isso não é evangelho, gente. Para esse está aqui, ó. Falta alguma coisa. Então, o evangelho da graça, primeiro, encontra os homens na falência dos seus méritos. Segundo, o evangelho da graça salva quem quer. O segundo grande ensino do capítulo 10 de Atos é que o evangelho não pode ser limitado por barreiras humanas religiosas. Olha que interessante isso aqui, não sei se você já tinha prestado atenção, talvez já. A grande pergunta que a gente faz aqui é: por que o anjo manda chamar Pedro, que estava a 45 quilômetros dali, em Jope? Por que ele não chama Filipe, o evangelista, que já estava em Cesareia mesmo, em Atos 8? Tem um diácono chamado Filipe que evangeliza quem? O eunuco. Você lembra? Do eunuco? Da carruagem? Ele já está em Cesareia. Filipe acabou de evangelizar o eunuco. Por que não vai conferir? Não, pega um camarada que está a 45 quilômetros. Parece que Deus não entende de logística, não é? Faltou esse departamento lá no céu. Alguém para cuidar da logística. Um Google Maps ajudaria Deus rapidinho. Não é? Mas por quê? A resposta é clara. Filipe já tinha evangelizado em Samaria. Já tinha ali para os gentios mais próximos. Esse povo que foi rejeitado pelos judeus. Mas Pedro ainda não tinha anunciado o evangelho a gentil nenhum. E Pedro ainda tinha no seu coração o exclusivismo judeu. Então, vai ser com Pedro a 45 quilômetros daqui.
Às vezes você diz, por que Deus não usou tal pessoa para ajudar com a pessoa e mandou eu ir lá fazer? Por que Deus usou eu? Exato, porque tinha um trabalho a fazer no seu coração. Por isso é tu que tem que ir. E aí é Pedro que ele chama. Então, o problema de Pedro não foi falta de conhecimento sobre Deus igual Cornélio. Cornélio também orava, ele esmolava. Mas o problema de Pedro era uma compreensão limitada sobre quem poderia receber a graça de Deus. Pedro não queria que o evangelho chegasse a disso. Ele era exclusivista. Pedro tinha aprendido que Israel era o povo da aliança. Só eles. Isso é uma verdade. Israel é o povo da aliança. Porém, ele tinha transformado essa verdade em uma barreira contra gentios, contra qualquer outro. Por isso, Deus prepara Pedro antes de enviar ele para a casa de Cornélio. Pedro precisa ser preparado. Aí tem aquela visão, né? Pedro tem uma epifania. Pedro tem uma experiência espiritual, como um bom pentecostal gosta de chamar. Pedro tem uma experiência. Um lençol desce do céu, aqueles animais comem, ele diz não, se orgulha pela razão pela qual ele não come, nunca toquei nisso porque eu sou santo, sou religioso, eu sou judeu, nunca transgredi. E a resposta é clara, não chames de comum, de impuro que Deus purificou. Deus está fazendo aqui, ou está dizendo aqui, que a graça não é restringida por cultura. Cultura religiosa não restringe o favor de Deus. Exclusivismo. A graça de Deus não pode ser restringida por nacionalidade ou por origem. O evangelho tem que alcançar todos os pecadores, independentes da sua cultura, nacionalidade ou origem. Por uma razão simples. Todos são pecadores, independente da sua origem e nacionalidade ou cultura. Como são todos pecadores, todos precisam do evangelho. Não tem a ver com onde nasceu. Não tem a ver com o país que está na identidade. Nós temos aqui uma mescla, já tivemos até mais, né? Argentinos, já tivemos aqui equatorianos, já tivemos aqui cubanos frequentando. Esse é o evangelho da graça. Se todos são pecadores, não precisamos de um Jesus argentino, de um Jesus brasileiro, de um Jesus equatoriano, de um Jesus cubano. Nós precisamos de Cristo, do evangelho, do Filho de Deus que morreu na cruz por nós. E Pedro precisava entender isso. A missão de Pedro não é apenas levar uma mensagem para Cornélio, mas é transformar a sua própria compreensão sobre a igreja. E veja, a partir daqui, a igreja toma outra compreensão. Porque quando em Atos 15, eles vão discutir como os gentios evangelizados por Paulo e Barnabé tinham que se comportar, Pedro cita esse episódio. Qualquer um que se arrependa é aceito por Deus. Mudou essa atitude de Pedro aqui com o apóstolo quase que principal nesse momento da igreja, mudou a visão da igreja. Se isso não acontece, nós nunca teríamos acesso ao Evangelho. No máximo, seríamos prosélitos, discípulos de algum judeu crente. Mas não de Jesus, porque eles não deixariam, não pregariam e não aceitariam. Isso aqui muda o quadro da igreja no mundo. Atos 10 muda a história de que o Evangelho é para pecadores de todo tipo de cultura, nacionalidade, origem. É isso que Pedro entende e muda a compreensão da igreja. A graça de Deus não funciona segundo critérios humanos. Não funciona. Por isso que você já deve ter conhecido pessoas que chegavam ao fundo do poço, em vício e tudo, e lá você olhou e disse, coitado, só está esperando a morte chegar. E depois você tem a notícia de que aquela pessoa está de pé, mudada, transformada, vivendo de outro jeito, absolutamente oposto do que era, e você diz, uau! Como isso é possível? A razão é possível por causa de Cristo e porque ela era uma pecadora como você. O problema é que a gente acha que tem pecadores mais pecadores que outros. Em certo sentido, tem pessoas que pecam mais que outros. Mas para Deus, não precisa de um sacrifício maior.
O mesmo sacrifício que salvou alguém que nem era tão ruim assim como Cornélio, salvou Paulo, assassino de pessoas e perseguidor da igreja. Não precisou de outro Jesus. Não precisou de mais chicotado de Jesus, que Paulo é pior. É o mesmo. É o mesmo. E esse é o perigo, irmãos. Religiosidade cria círculo. Religiosidade cria círculos. Você conhece círculos religiosos que ninguém entra. Você sabe de lugares onde as pessoas são religiosas a ponto de não aceitarem ninguém. Você tem que chegar lá convertido. E não convertido ao evangelho, mas convertido a eles. A características deles, tipo de roupa que veste, proibições, legalismo. Círculos religiosos. E a religiosidade cria círculos. Esses podem ser salvos, enquanto aqueles não merecem ser salvos. Eu evangelizei uma vez um rapaz que era de uma igreja dessa. Ele disse, não, eu entendo o que você está dizendo, mas não tem jeito mais para mim. Porque a única igreja certa é a igreja que eu ia, e eu errei, e eles não me aceitam mais. Como agora eu aceitei minha condição. Eu falei, rapaz, mas quem te disse isso? Ele falou, eis. E por que você acredita se isso te faz sofrer? Porque é verdade. Aí eu fiquei olhando para ele, tive pena, mas ao mesmo tempo pensei, se um dia eles aceitam de volta, eles se tornam um deles. Igual. Nessa situação não vai ser tão bem na situação que ele está. Você vê como esse negócio é diabólico? Círculos religiosos são assim. Círculos religiosos são desse jeito. Mas o Evangelho revela um Deus que chama pessoas de todas as nações, de todos os lugares. E Pedro finalmente compreende o que ele diz? Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Finalmente eu entendi isso. A salvação não pertence a um grupo específico. Ela pertence ao Senhor que salva. E por quê? Porque religiosidade ama os iguais enquanto iguais. O amor do religioso, ele tem um limite. Ele ama o igual enquanto esse é igual. O dia que esse ficar um pouquinho diferente, o amor acaba. O amor termina. Mas a graça de Deus ama e acolhe aqueles que estão além desses limites estabelecidos pela religiosidade seletiva dos homens. Por isso que tem dificuldade de olhar para uma pessoa e dizer, puxa, eu queria tanto que ela ficasse perdida, do jeito que ela estava. Agora tem que conviver. Né? Aquelas perguntas que fazem para nós, né? Fulano vai na tua igreja? Vai. Se fosse você. Uma vez você lembra aqueles rapazes que iam rede, congregaram aqui o tempo com a gente? Foi antes de Felipe, não é mais, o Júlio, eu lembro que assistiram no outro. E esse outro um dia pediu para conversar comigo aqui. Ele falou, pastor, eu estou vendo a igreja, mas não consigo parar de fumar maconha. É muito forte, eu ainda não consigo. Eu falei, rapaz, vamos orar, ora a Deus. É um vício, né? Você precisa parar com isso, conversando com ele. Aí disse assim, não, daí lá na obra, o pessoal das redes lá, que eu trabalho, o pessoal que veio do outro estado lá, eles ficam dizendo, mas o pastor aceita você na igreja fumando maconha? Você está lá na igreja, menino, com desde e agora você está fumando maconha com nós? Aí isso me pega, porque eu sei que escandaliza. Eu falei, responda para ele, o importante é o meu pastor não fumar maconha. Diga isso para eles, o meu pastor não fuma. Esse é o importante, porque se ele fumasse, eu tinha que sair de lá para procurar outra igreja. Então, ele não fumando, já está bom. Agora, eu tenho que parar, mas o importante é ele, porque ele é a representação da igreja. Falei, então, eu não fumo, então diga para ele, o meu pastor não fuma, isso já é alguma coisa para nós. A gente já consegue daqui para frente pensar no que fazer. Aí, veja, sujeito criticando o outro porque ele vem na igreja e não consegue largar um vício. Eu sei que você já ouviu muita coisa quando você começou com a tua carreira cristã. Não é? Você? Você? Eu sei que você fez ontem, eu sei que você fez ano passado, eu sei da tua história. Não é assim? O problema é quando a gente faz isso. Não é quando a gente cria esse círculo que não abraça, que não acolhe, que não recebe. Ô Pedro, não tem grupo específico. Salvação pertence a Deus. Não temos que amar iguais ou quanto iguais. Então, pela primeira vez, o evangelho da graça de Deus, o evangelho eficaz, é dado aos não-judeus, é dado a um gentil.
E é feito isso por meio de um apóstolo que ainda não estava completamente liberto da religião exclusivista. Olha que trabalho que Deus faz aqui. Então, essa religiosidade de Pedro tinha dificuldade de se relacionar com diferentes, até que ele entende que a graça salva quem quer, a quem decide salvar, mesmo que a graça queira alcançar, não faça parte do nosso círculo de pessoas que merecem ser salvas. Não é? Mesmo que não faça parte do círculo daqueles que a gente diz, esse não, Senhor. Esse não. Gente, quando o texto da Bíblia diz que no céu haverá surpresa nessa questão, cuidado, você vai cruzar no céu com gente que você vai dizer o quê? Esse sujeito aqui não é possível. Por isso que o que a gente tem que fazer é tentar chegar. Quem vai estar lá, não importa, mas a gente pode até se surpreender, falar, uau, até esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus. Nesse sentido aqui, então a graça é para todos. Não importa onde estejam. É para todas as pessoas desse globo enorme, nesse mundo. Não é para quem é do conceito da nossa salvação. Para encerrar, irmãos, esse capítulo de Atos nos apresenta uma das maiores demonstrações de graça de Deus em toda a história bíblica, em toda a história da igreja. Esse capítulo não é apenas a história da conversão de um homem chamado Cornélio. É a revelação de como Deus conduz a igreja a compreender a amplitude do Evangelho e a centralidade de Jesus Cristo nessa história. É isso que ele está ensinando para a gente. Quando a gente olha nessa passagem, a gente encontra duas grandes verdades que precisam permanecer no nosso coração, permanecer nos nossos lábios. A primeira verdade: nossas obras nunca serão suficientes para nos reconciliar com Deus. Nós conhecemos pessoas como Cornélio e dizemos, se existe alguém que merece ser salvo, é esse sujeito. Entretanto, a mensagem de Atos 10 é o contrário. Cornélio possuía virtudes, mas ainda precisava do Evangelho. Ele tinha religiosidade, mas precisava de redenção. Ele tinha boas obras, mas precisava da graça. Ele buscava Deus, mas precisava conhecer o caminho que Deus agiu para que nós pudéssemos se aproximar dele. Jesus Cristo. É disso que ele precisava. Deus não enviou o anjo para Cornélio para dizer suas orações e esmolas são suficientes, Cornélio. Deu tudo certo. Não é isso. Ele não diz continue fazendo o que você está fazendo e você está indo bem. Pelo contrário, ele diz eu vou enviar alguém aqui para te anunciar Jesus Cristo. Outra coisa, eles vão ficar esperando que as pessoas se convertam por osmose, gente. Precisa que você vá lá e pregue. Às vezes a gente quer ver alguém salvo porque a gente é uma pessoa, mas a gente nunca abriu uma Bíblia do lado dele. Nunca falou de Jesus para ele, fica esperando que aconteça do nada. Que ó, Pedro caminhou 45 quilômetros para fazer o que tinha que fazer. É isso que a gente tem que fazer também. Isso vai demonstrar que o maior problema do homem não é simplesmente a falta de boas atitudes, porque até temos. A falta de esforço moral, porque até temos. A falta da dedicação religiosa, porque até pode ser encontrado em nós isso. Mas o maior problema nosso é o pecado que nos separa de Deus, e esse só Cristo pode resolver. Não tem dinheiro ou oferta que resolva isso. A primeira pergunta, então, que permanece no adiante do texto é: estamos confiando naquilo que fazemos ou estamos descansando naquilo que Cristo fez? Você está confiando nas suas boas obras ou você está descansando na hora da cruz? Você está confiando de que porque você ajuda, porque você estende a mão, vai dar tudo certo? Ou você está confiando de que porque Cristo foi à cruz e Deus estendeu a mão a você em Cristo, está tudo certo? Essa é a pergunta do texto para nós também. A outra verdade do texto é que o Evangelho não pertence a um grupo exclusivo, porque a graça de Deus alcança a todos aquele que chama, aquele que quer salvar. Pedro precisou aprender uma verdade que transformaria não só a sua visão pessoal, mas também a missão da igreja de Deus. A missão da igreja de Deus. Que o evangelho não é restrito a pessoas. Os gentios eram vistos como pessoas distantes, fora da esfera da aliança, da manifestação da graça de Deus. Mas Deus mostra a Pedro
que aquilo que ele purificou nós não podemos ser chamar de impuro. Aquilo que ele purificou a gente não pode considerar impuro. É isso que a gente tem que aprender. Deus estava aqui ensinando que o evangelho não deve ser limitado aos nossos critérios. Não pode ser limitado aos nossos critérios. A graça de Deus não está presa às nossas preferências. Não está presa às nossas preferências. Não está preso aos nossos círculos sociais, às nossas rodinhas. Não está preso às nossas expectativas religiosas. A igreja tem que compreender que o evangelho que recebeu é o mesmo evangelho que tem que anunciar. O mesmo evangelho que encontrou ou que não encontrou é aquele que deve anunciar. A graça que nos alcançou quando estávamos distantes de Deus também precisa ser anunciada para aqueles que estão distantes de Deus, se aproximem de Deus em Cristo. A gente precisa continuar com isso, intensificar isso. O mesmo Deus que envia Pedro até a casa de Cornélio continua enviando a igreja para proclamar o evangelho. A missão continua a mesma, gente. Portanto, essa mensagem é uma mensagem de esperança. Se você não consegue, tem alguém que você ama, você está distante, não consegue chegar perto, é difícil você manter conectado a ele. Ore para que Deus coloque um crente lá do lado dele. Ore para que Deus coloque um santo dele lá perto para evangelizá-lo. E aí você vai receber notícia um dia. Ou paz do Senhor. E você vai ficar feliz. Uma vez, a irmã da igreja lá em Curitiba falou: pastor, quero visitar a mulher do rapaz que trabalha comigo. Ele contou a história, eu conheço ela bem de alguns encontros da empresa, que ela está depressiva e tomando muito remédio. Falei, vamos lá. Aí marcamos de lá, fazer uma reunião, tocar uma música e comer, mas também são bons nisso, né? E aí eles vão receber a gente. Aí quando chegamos lá, ela disse assim: pastor, o marido falou que ela tá meio assim, então pode ser que aconteça alguma coisa lá. Uma manifestação meio estranha, então você fica esperto. Chegamos lá, a mulher não tinha demônio nenhuma, mas tinha uma cartela de tarja preta na cabeça, só babado desse lado aqui, encostado na nariz, assim, de tanto remédio. Aí recepcionou a gente, tentou conversar. Dela disse assim: pastor, eu tenho um problema. Porque quando minha mãe morreu, minha mãe era muito, muito, muito religiosa, católica. Ela disse: filha, você pode me dar todos os desgostos da vida. Antes de morrer, ela disse: só nunca se torne uma evangélica. E aí hoje eu fico nisso porque a igreja não me ajuda. O meu problema não é o problema da paróquia. Ela falou: e aí pessoas que vêm aqui são como vocês, isso é pastora. Oro comigo, oro pelo meu marido, ajudam a gente. Ela falou: eu não estou fazendo crítica nem elogio, eu estou dizendo, eu não sei o que eu faço, porque eu não quero magoar minha mãe. Ela falou: então o que eu faço? O senhor vai dizer que eu tenho que ir para a sua igreja, eu sei. Eu falei: negativo, você já me julgou errado. Falei: você não precisa de igreja. Ela falou: como assim? Eu falei: você precisa de Jesus. Pode se encontrar Jesus, que você descer dessa ideia tua de A, B, C, D, e encontrar o JC, que é Cristo, aí vai ficar fácil as decisões que você vai tomar dele. Aí oramos, comemos, e fomos embora. E aí a Maria disse: pastor, ficou tão ruim a situação que eles venderam tudo e voltaram para o Mato Grosso, que é a terra deles. Porque daí ele estava difícil trabalhar, cuidar dela. Eles voltaram, porque lá a família ajuda, ele voltou também para a família dele, arrumou um emprego lá e voltaram pelo menos por esse moné. Ah, que bom, vai ter cuidado. Aí um dia a Maria chegou sorrindo na igreja e disse: pastor, eu recebi uma mensagem que me deixou muito feliz. Quer ouvir? Falei: quer. Aí era essa mulher dizendo assim: ô Maria, avisa o pastor que eu encontrei Jesus. Conta para ele. E agora ficou fácil decidir onde eu tenho que ir. Eu tenho uma igreja aqui perto. Não sinto mais culpada, porque minha mãe queria que eu encontrasse Jesus, tenho certeza disso. Conta para ele que eu estou bem. Conta para ele que eu encontrei Cristo. E a partir de Cristo aconteceu o que ele disse. Ficou fácil tomar decisão. Que agora eu tomo decisão em Cristo. E eu falei: ufa, as pessoas precisam disso, gente.
A gente precisa continuar anunciando. Se você pegar a evangelho, a pessoa não vir aqui, não fique chateado com ela. Ela vai andar ok. As pernas são dela. Se ela vir aqui, tenha certeza que nós vamos acolher. Mas não deixe de apresentar Cristo. Esse é o ponto de Atos 10. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar.